Bom, nas aulas anteriores a gente aprendeu como que a gente pode recuperar os elementos ou os objetos ali da nossa árvore DOM. A gente aprendeu com os métodos get, element by ID, by tag name ou by class name, ou então com os query selector all. A gente entendeu as diversas formas de recuperar esse elemento. Só que nessa aula a gente vai se propor a um desafio ainda maior, que é basicamente de recuperar o elemento de nome, ok? E ainda alterar esse elemento. Ou seja, você vai adicionar o seu nome aqui. O que você acha? Topa esse desafio? Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui ainda o nosso currículo, que ele está dentro dessa estrutura HTML. Então, traçando já uma estratégia, tudo que a gente precisa fazer é recuperar esse elemento aqui, H1, através de um determinado ID. Daí você pode escolher recuperar por Query Selector All e pegando a primeira ocorrência, ou então já disparando o Query Selector que ele retorna o primeiro H1, ou então pegando pelo ID. Enfim, você decide a melhor estratégia e a gente vai alterar esse valor, tá certo? Então veja aqui, um elemento, ele possui atributos, legal? E possui o seu conteúdo, o seu valor. Como que a gente pode fazer então? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é recuperar esse objeto. Então veja que eu recupero através do Query Selector pelo ID person name. Eu só tenho um person name, como deveria de ser, com esse ID. E agora eu vou recuperar o valor, veja que ainda estou recuperando, o valor contido aqui dentro, que ele é seu nome. Eu vou abrir aqui a janelinha do Chrome. Então, se eu executar, ele vai colocar aqui, ó, title, element, value, seu nome. Se eu colocar aqui, ó, outra coisa, ele vai retornar outra coisa pra gente, beleza? Só que a proposta não é retornar, não é recuperar um valor, e sim recuperar um valor e atribuir um novo. E como que a gente faz para atribuir um novo valor? No caso dessa propriedade aqui, innerHTML, que é basicamente o HTML que está contido lá dentro. Claro que não tem um HTML propriamente dito aqui, tem um texto. Então a gente vai escrever de novo um texto. Então veja que eu recupero o title element, beleza? Mostro aqui através do console log o que eu tenho, atribuo um novo para ele. Vamos executar. Veja que eu tenho aqui o nosso valor anterior, que foi o teste que eu fiz com XXX, triple X, beleza? Eu vou executar esse carinha agora aqui e veja que ele passou a ser Felipe Fontoura. Eu coloquei aqui o meu nome. Ele antes era seu nome, como esperado aqui, como já existia. Ele marcou aqui no nosso console log, alterou esse valor aqui interno do title element e ficou Felipe Fontoura. E veja que ainda eu tenho a possibilidade de alterar outras propriedades. Eu vou alterar aqui a propriedade color do style. O color é a cor da fonte. Então, além de alterar o meu elemento title element, eu vou alterar ainda o seu estilo, alterando a sua cor para red, beleza? Vou executar aqui de novo. Ele alterou para red. Então veja só que interessante. Agora eu tenho um script JavaScript, né? Eu tenho um programa aqui JavaScript que ele altera os nossos elementos da nossa árvore DOM. Se eu clicar aqui e mandar inspecionar esse elemento, você vai perceber que, olha só que interessante, ele deixa o estilo aqui já como color red. É como se ele, é como se você fosse é como se você, programinha lá, JavaScript, fosse lá no HTML e adicionasse esse style aqui, style color red. Só que você não precisou fazer isso, você fez isso em formato de programação, em forma de programa e tornou o seu HTML dinâmico, legal? Então, olha só o poder que você tem nas mãos agora. Você tem um poder nas mãos de alterar toda uma estrutura de um documento a partir da DOM. E adivinha só? Esse é o princípio básico de todos os frameworks que a gente tem adiante, como eu já comentei, como React, como o Vue, como o Angular, legal? E agora a gente vai se aprofundar ainda mais no nosso estudo de DOM para criar algumas coisas ainda mais interessantes aqui. Beleza? Então, esse aqui é só o começo, continua acompanhando, repete essa aula aqui e não só faça com o title,
que é o person name, mas também faça com outros elementos. Eu separei aqui para você a especificação do HTML Element, que é o elemento que é recuperado através da nossa consulta, do Query Selector, e veja a quantidade de atributos, elementos, propriedades e coisas que você pode fazer. Então, explore um pouquinho mais essa documentação. Veja que, como o HTML Element herda de Element, o Element também tem várias propriedades aqui. Olha só que interessante. Então, é legal você não só ficar com as informações da aula, mas também seguir por um formato exploratório para você entender e expandir o seu conhecimento e fixá-lo aí, ó, na sua mente, beleza? Então é isso, não perca a próxima aula que agora a gente vai começar a deixar as coisas ainda mais divertidas.